Após a conclusão do livro de Deuteronômio, eu não vou dar sequência a Josué imediatamente. Eu vou mudar, se Deus permitir, o gênero literário. Eu vou pregar no profeta Jonas. Vai ser o sermão que vai ser a sequência logo após o encerramento de Deuteronômio, se Deus assim nos permitir. Certo? Depois nós voltamos para Josué um pouco mais à frente. Vamos ler apenas os versos 6 e o verso 7 do texto de Deuteronômio 33. Diz assim a palavra de Deus, irmãos: viva Ruben e não morra, e não sejam poucos os seus homens. Isto é o que disse de Judá: ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze-o no seu povo com as tuas mãos, peleja por ele, e se tu ajuda contra os seus inimigos. Se tu ajuda contra os seus inimigos. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez. Nós bendizemos o teu nome, Santo Deus, nessa manhã, para podermos cantar louvores ao teu nome. Nós bendizemos o teu nome para podermos ouvir a tua voz. E aqui estamos, prontos para ouvirmos a tua palavra. Fala conosco, Senhor, pelo poder do teu Espírito. Traz discernimento ao nosso coração e muda a nossa sorte, pelo amor do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Essa é uma sessão do capítulo 33, que vai do verso 6 até o final do capítulo, que narra acerca das bênçãos dadas por Moisés antes da sua morte. É necessário que se entenda que é uma estrutura única, que se faria necessário talvez uma única pregação que acolhesse toda essa estrutura. Mas nós resolvemos dividir em 3 partes mínimas, tá certo? 3 partes, acho que seria o suficiente. Em 3 sermões, nós devemos cumprir todo o capítulo 33 do texto de Deuteronômio, com a bênção de Moisés. Lembre-se que no capítulo 32, irmãos, Moisés então narra aqui aquilo que vai acontecer com Israel. Eles vão se desviar do caminho do Senhor, eles vão ser julgados por Deus, dispersos, passar pelo processo de escravidão novamente, agora na Babilônia, e eles serão condenados e punidos pelo Senhor. Mas lá ele diz: se lá naquele lugar distante da presença de Deus, eles clamarem por misericórdia, o Senhor vai ouvi-los e vai atendê-los e vai restaurar a sorte deles. A palavra dura que termina com esperança. Mas a última palavra de Moisés, aquilo que encerra a sua jornada, são bênçãos. E as bênçãos de Moisés, irmãos, elas não são desejos particulares. É interessante que, normalmente, alguns comentaristas vão dizer isso. Um comentarista específico chega a dizer que o que eu tenho aqui em Deuteronômio 33 é o desejo de Moisés para com Israel. Não é necessariamente isso. Ele é descrito aqui como um patriarca. Lembre-se, são os patriarcas que abençoam seus filhos. E Moisés aqui é tido como um tipo de patriarca. Nós vimos que ele é um rei também, que ele é um profeta, mas ele também é um patriarca. Lembre-se que foi assim que aconteceu com Jacó, antes da sua morte, em Gênesis 49. Ele abençoou seus filhos com a bênção que ele concede a todos eles, como está lá registrado no capítulo 49. Isso é antes da sua morte. Logo em seguida, Jacó morre. Não é diferente com Moisés, ele vai morrer logo no capítulo seguinte, no 34. Mas agora, antes da sua morte, ele abençoa o povo. E a bênção dele vai para as tribos. Entenda, as tribos de Israel, irmãos, elas representam o povo de Deus. E as bênçãos para uma tribo não significa não bênção para outra tribo. É algo específico para o povo de Deus. Mas como é descrito na forma das tribos de Israel, cada uma dessas bênçãos é dada a um povo específico dentro do povo de Deus, isto é, uma tribo dentro do povo. Acontece que ele muda um pouco a ordem. Quando você vai para Gênesis 49, particularmente, a ordem ela é de nascimento. Aqui, Moisés não usa a mesma ordem. Ele começa com Ruben, ok, mas ele, por exemplo, pula Simeão e entra com Judá logo na sequência.
E Judá não é o primeiro nem o segundo filho. Ele já está no fim. É importante que, quando, por exemplo, o livro de Apocalipse, João vai falar sobre as tribos, Judá também vai encabeçar aquela tribo. E é importante notar aqui que o cuidado que Moisés tem, talvez seja descrever as tribos vindo do sul para o norte. É que alguns comentaristas vão defender. Por exemplo, porque no capítulo 1 em diante do livro de Josué, quando ele começa a falar das bênçãos e das terras divididas para cada tribo, ele começa do sul para o norte. Provavelmente é essa a razão pela qual Moisés também passa a falar da bênção vinda do sul para o norte, começando ali por Rúben e logo Judá, que é aquele que do extremo norte, vamos chamar assim, de Israel. E passa então do sul e vai até ao norte na sequência. Essa é uma possibilidade, certo? Da razão pela qual ele muda essa ordem. Mas nós vamos então fazer da seguinte maneira: nós vamos expor essa sessão lidando com as 3 maiores seções: Rúben, Judá, depois nós vamos ver Levi, certo? Que é um tema importante, certo? E a conclusão, Levi, que vai lidar com o sacerdócio e sacrifício, ele gasta muito mais tempo com ele do que qualquer outro. Por isso, nós vamos nos deter particularmente a essa primeira parte do verso 6 e do verso 7. Então, o verso 6 diz assim, volte comigo para o texto, essa é a palavra de Deus: viva Rúben e não morra, e não sejam poucos os seus homens, não sejam poucos os seus homens. Há um elemento importante aqui nesse texto, irmãos, é que a bênção de Rúben, como está posta no texto, né? Você sabe que Rúben havia perdido a honra da sua primogenitura, né? Isso aconteceu lá atrás, ele perde a honra da sua primogenitura. Entretanto, Moisés começa com ele. Ele começa com ele. É importante, Matthew Henry diz assim, ele tinha perdido a honra da primogenitura, mas Moisés vai honrá-lo aqui. Ele diz, Moisés começa com ele, porque nós não deveríamos insultar aqueles que estão em desgraça, e não desejar que uma marca seja perpetuada naquele que foi insultado, naquele que recebeu um sofrimento como esse. Então Moisés vai pré-anunciar a bênção a ele, dizendo literalmente, a preservação da tribo é algo que Deus declara para ele. Eles não vão perder a sua história, eles vão perseverar. Apesar da desonra que caiu sobre eles, eles vão perseverar, eles vão permanecer. A tribo que é o que dá a entrada para as outras tribos, irmãos, do outro lado do Jordão, não é? É o que dá entrada às tribos que estão do lado anterior do Jordão. Diz o seguinte sobre ele: que ele viva, que ele não seja arruinado, que ele não seja destruído pelos seus vizinhos e por aqueles que estão ao seu redor. Não seja destruída essa tribo. Isso é o que Moisés declara para a tribo. A sorte dele foi lançada. A família dele não vai ser destruída. Eles serão atacados, mas nunca serão plenamente destruídos. Eles serão atacados, mas nunca plenamente destruídos. Há um comentarista, não é, que diz as seguintes palavras, eu vou apenas citar as palavras dele. Ele diz, Rúben é o filho mais velho, está lá em Gênesis 29, verso 32. Ele é o primeiro a receber a bênção, como acontece em Gênesis 49, 3, quando Jacó passa a abençoar. Ele é o primeiro, ele é o cabeça. E na maioria das listas ele encabeça também. A sua bênção, entretanto, é uma bênção que traz uma promessa associada a ele. Que promessa é essa? Não é? Eles vão sofrer, eles vão passar por muita tribulação, mas não vão ser destruídos. Eles vão passar por lutas, mas vão perseverar. Deus vai sustentá-los até o fim. É importante notar que o versículo 6 diz, e não sejam poucos os seus homens. Viva Rúben
e não morra. O Senhor determina sobre eles, por meio de Moisés, a grande bênção, que eles vivam e não morram, e que os homens sobre eles não sejam poucos, que eles frutifiquem, que eles permaneçam, que eles tenham vida. Esse é um aspecto importante para ser frisado nessa bênção, porque Rúben, nesse contexto, irmãos, estava debaixo da desonra. Ele perdeu o direito de primogenitura, mas a bênção do Senhor sobre eles permanece. Em que sentido? No sentido de que eles vão ser preservados. Ele, como aquele que encabeça, ele vai encabeçar a lista da guerra, mas o Senhor não vai permitir que eles sejam destruídos. E os homens no meio deles não serão poucos. Por que isso é tão importante? Porque aqui a guerra e aqueles que vão para a guerra vão ser sustentados e vão multiplicar. Esse é um contexto tão claro acerca da ordem que Deus deu, por exemplo, no Éden, para Adão e Eva, que eles crescessem e multiplicassem. E você sabe que o pecado entrou no mundo, e o pecado, então, ele faz com que a vida fosse condenada por causa do pecado. Entrou o pecado, veio a morte. E mesmo no contexto de morte, Deus proclama a vida. Nascerá da mulher aquele que esmagará a cabeça da serpente. Ora, debaixo da grande e terrível maldição que foi trazido sobre o homem e sobre a terra, Deus promete a vida. Eles serão poupados, eles procriarão, eles terão filhos em meio às angústias. Olha para a nossa realidade hoje, irmãos. A vida vai permanecer mesmo diante da desonra. A vida vai permanecer mesmo quando estão debaixo de maldição. Porque os eleitos de Deus, eles nascem nessa terra. Eles crescem nessa terra. Eles creem no Evangelho nessa terra. Quando você olha para a realidade que nós vivemos hoje, dias atrás, a Suprema Corte Americana e o Senado americano, a Suprema Corte Argentina e o Senado argentino aprovou a lei do aborto. E diante dessa lei, você se impressiona com a festa que foi feita na cidade, celebrando a morte. Agora nós temos o direito de matar os nossos próprios filhos. A sentença de morte foi dada. Eles querem normatizar aquilo que se pratica há muito tempo. Mas a igreja olha para essa cena e fica empolvorosa. Mas nós temos a promessa da parte de Deus. Não serão poucos os seus homens. Eles vão sobreviver. A vida vai permanecer. O Senhor cuidará dos seus. Há uma lógica nisso tão grande. Como que a insistência na vida é algo glorioso e divino. A primeira coisa que Faraó fez quando viu o Israel crescendo e se multiplicando no Egito foi ordenar a morte das crianças. Primeiro, aumentar o trabalho dos homens para que chegassem em casa, não pudessem procriar. E o texto dizia que eles cresciam ainda mais. Depois, vendo que não tinha jeito, ele agora resolve matar as crianças. E as mulheres são contratadas, as parteiras, para que matem as crianças quando nascem. Se for homem, não sobre um, só deixar as mulheres. É interessante a promessa, e os seus homens não serão poucos. Não serão poucos. E a promessa de Deus, ela vai se cumprir de tal maneira que você ouve no texto de Gênesis a seguinte verdade:
especificamente em Êxodo, no capítulo 3 e 4, você ouve a seguinte verdade: e eles cresciam ainda mais, e eles cresciam ainda mais. O Senhor poupará os seus. A igreja não pode se desesperar diante da sentença de morte que uma sociedade ímpia estabelece. O Senhor diz, mesmo diante da maldição, nós não vamos morrer, nós vamos viver. É interessante que um Targum, irmãos, chamado Onkelos, que é muito citado por sinal. Targum, nesse caso, são comentários da Bíblia, não é? Você tem alguns Peshitta, você tem algumas estruturas da cultura judaica e alguns comentários específicos desse texto, e nesse caso o Targum, ele chega a fazer o seguinte comentário acerca desse texto. Ele diz: eles não morrerão, eles viverão eternamente, ele chega a dizer. Eles não provarão dessa morte, eles viverão eternamente. Ele chega a falar que a promessa que é feita aqui é que os filhos de Rúben iriam viver eternamente, não no sentido, entenda, eternamente aqui, sem morrer, mas eles não provariam da condenação eterna. Da condenação eterna. A primeira grande bênção dada ao filho, ao primogênito, e é importante aqui o primogênito, eles vão continuar procriando, eles vão gerar filhos, eles não vão morrer, eles vão viver. Não sejam poucos os homens nesse contexto. Agora ele passa para falar sobre Judá. E aqui, irmãos, isso é um texto difícil, eu diria, porque é apenas... quando você lê os comentários, você lê o texto, você fica entendendo que é um texto difícil. Quando você lê os comentários, você fica certo que é um texto difícil, porque os comentaristas, de modo geral, vão caminhar por caminhos difíceis aqui para compreender o que está acontecendo. Eu prefiro aqui a interpretação dada por um comentarista específico, que ele vai aqui seguir de novo um padrão dado pela interpretação dada por esse Targum, que eu acredito que vai nos ajudar a melhor compreender o que está acontecendo aqui. Vamos ler de novo o verso 7 mais uma vez. Ele diz assim: isso é o que disse de Judá: ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze-o no seu povo com as suas mãos. Peleja por ele, e sê tua ajuda contra os seus inimigos. Sê tua ajuda contra os seus inimigos. As palavras aqui são claras. Deixa eu mostrar rapidamente para vocês o que particularmente é esse pensamento acerca do texto nos mostra. Diz o seguinte o comentarista, irmãos. Ele diz o seguinte: é um texto difícil de se interpretar, mas provavelmente o melhor caminho para compreendermos ele esteja diretamente associado a como é interpretado o texto por esse Targum. E ele diz assim, ele diz as seguintes palavras, não é? O significado dessa bênção não é totalmente certo, embora pareça claro pela última linha, que faz referência a assuntos militares. Do que se trata? Provavelmente a assuntos militares, que ele diz que eles vão para a guerra e vão voltar. Então ele cita o Targum Onkelos, que parafraseia as duas primeiras linhas, não obstante sugestivo quanto ao significado. E ele faz a seguinte paráfrase: ouça, Senhor, a oração de Judá, quando for a batalha, e traga-o de volta em paz. Ouça-o quando for a batalha, e traga-o quando voltar. Traga-o em paz. Quando você vai para Números, no capítulo 2, verso 9, por favor. Números, capítulo 2, verso 9. Abra esse texto comigo, por favor, irmãos.
Todos que foram contados do arraial de Judá foram 186.400, segundo as suas turmas, e estes marcharão primeiro. Então aqui é uma declaração direta. Quando você pega o santuário, o tabernáculo, e a distribuição das tribos ao redor do tabernáculo, Judá está na frente. Você tem tribos no lado direito e esquerdo, por detrás, e você tem tribo na frente. Você tem o sacerdote na frente, a tribo de Levi, e na frente Judá. Os levitas estão todos ao redor, mas na frente o sumo sacerdote, e na frente Judá. Judá é o que encabeça. Ele é o que marcha primeiro para a batalha. Ele é o que vai primeiro para a guerra. Significa dizer aqui, não é, irmãos, que se você acrescentar esse texto ao que está lá em número 2:9, você pode entender a bênção então. De acordo com a passagem de Números, Judá devia marchar à frente do exército. Nessa posição, Judá ocuparia um lugar muito perigoso na batalha. Assim, a bênção pode ser interpretada como segue. Primeiro, uma oração para que Deus ouça o apelo de Judá para receber ajuda na batalha. Uma vez que ele é o que encabeça a batalha, ele ora para que Deus o abençoe na batalha. Segundo, uma oração para que a tribo seja levada de volta em segurança dos perigos de sua posição, que é encabeçar a batalha. E por último, embora a tribo tivesse de lutar com as próprias mãos, Deus a abençoaria com a ajuda da sua presença. 3 coisas básicas estão postas aqui. Primeiro, para que Deus escute o apelo de Judá para receber ajuda na batalha. Segundo, uma oração para que a tribo seja levada de volta em segurança. E terceiro, embora a tribo tivesse de lutar com as próprias mãos, Deus o abençoaria com a ajuda da sua presença. Deus estaria no meio deles. Eles iriam para a batalha exatamente dessa forma. Iriam para a batalha exatamente dessa forma. Olhando para esse texto, podemos então extrair alguns princípios básicos aqui. Lembre-se que o que foi prometido a Judá, lá em Gênesis 49, no verso 8 ao 12, tem diretamente um contexto militar. É dito o seguinte para Judá, irmãos, que o cetro não se arredaria dele, nem o trono seria tirado dele, até que viesse Siló, a quem os povos obedeceriam. Há um caráter claro militar. Aqui é o caráter da monarquia. Ele se assentaria no trono, governaria, e os povos viriam a ele. Nesse contexto, agora particularmente, ainda nesse caráter militar, é trazido um outro princípio. Eles vão para a batalha, e o Senhor vai levá-los e trazê-los. Eles vão ser guiados pelo Senhor no meio dessa batalha. Logo na sequência, você tem Levi, do verso 8 em diante, na bênção, a bênção de Levi. Você tem então a monarquia, o trono, e você tem o sacerdote. As 2 grandes bênçãos dadas por Deus. Israel é governado por um rei, e Israel tem a estrutura do sistema sacrificial. As 2 coisas estão colocadas aqui. O que Matthew Henry vai comentar é o seguinte, mas ele diz que o que Deus faz nesse contexto é mostrar a dignidade do reino sobre o sistema sacrificial. A dignidade do reino sobre o sistema sacrificial. Aqui nesse contexto, você vai encontrar toda a tribo em geral, Moisés profetizando sobre ela. A grande prosperidade dessa tribo, que Deus ouviria suas orações, que Deus atentaria para as suas orações, que eles seriam ouvidos pelo Senhor. Essa é a razão da grande prosperidade desse reino. Interessante notar que lá no livro de 2 Crônicas, por favor, abra sua Bíblia comigo, 2 Crônicas, capítulo 13,
verso 14 e 15. 2 Crônicas 13, desculpa. 2 Crônicas, só voltar aqui um pouquinho, irmãos. Segundo livro das Crônicas, capítulo 13, verso 14 e 15, isso mesmo. Veja as palavras, irmãos, veja as palavras do autor do texto. É uma expressão direta, não é? Usada para ajudar. Diz assim o texto. 2 Crônicas 13, verso 14 e 15. Então Judá olhou, e eis que tinham que pelejar por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E os homens de Judá gritaram. Sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. Perceba, então Judá olhou, e eis que tinham que pelejar por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor, e o Senhor os socorreu. Então oraram ao Senhor. Eles partiram para a batalha, clamaram ao Senhor, e o Senhor os atendeu. Essa é a promessa que é feita aqui no texto. Que eles iriam clamar ao Senhor, e Deus ouviria a oração deles. Deus iria prosperá-los. Deus daria vitória sobre os seus inimigos. A tribo de Judá, irmãos, seria uma tribo de oração e uma tribo de guerra. Seria uma tribo de oração e uma tribo de guerra. Moisés diz: ouve a oração deles e dê a eles, ó Senhor, vitória sobre todas as suas ações. Que a mão deles seja suficiente para eles, tanto na guerra como no cultivo, mas que a confiança deles esteja no Senhor, que eles se esforcem para fazer o que deve e que eles esperem pelo Senhor, para que eles possam prosperar. Isso aqui, irmãos, é a solução para a prosperidade. Você ora ao Senhor e você trabalha com as suas próprias mãos. É o que diz o texto. Com as próprias mãos eles vão à guerra, mas eles esperam pela presença do Senhor. Orar e trabalhar. Orar e trabalhar. Judá aqui, irmãos, nos faz lembrar como é importante, olhando para essa tribo, esse caminho em que muitas vezes é separado no nosso meio. Porque a oração sem trabalho, irmãos, ela é presunção. E trabalhar sem orar é conhecido na Escritura como arrogância, como soberba também. Como? Porque nós confiamos na nossa própria força. E quando nós oramos, nós tentamos a Deus, oramos e não fazemos o que é para ser feito. Nós tentamos a Deus. O caminho para a prosperidade de uma nação, de uma igreja, está na vida de oração e no fazer o que precisa ser feito. Fazer o que Deus ordena fazer, fazer o que Deus manda fazer, e orar e confiar nele. Por que as nossas batalhas, muitas vezes, elas são vencidas por estratégias mais nossas do que a nossa dependência de Deus? Quando nós pensamos, por exemplo, o trabalho a luta para a conversão de pecadores, nós precisamos levar pessoas a Cristo. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos trabalhar. Como? Fazendo o que Deus ordena ser feito. E como é que eu faço o que Deus manda eu fazer? Quando eu oro, porque eu sei que Deus abençoa aquilo que é feito segundo a sua vontade. Eu não tenho como orar a Deus pedindo para Ele abençoar aquilo que Ele não mandou eu fazer. Eu não tenho como pedir a Deus que abençoe aquilo que eu estou fazendo que é contrário à vontade dEle.
Eu não tenho como orar se eu estou fazendo desobedecer a Deus. Pois nós temos que pregar a palavra com fidelidade, evangelizar o mundo, mas nós devemos confiar em Deus, que é Ele que tem poder para converter os pecadores. Os pais e os filhos. Talvez você quer educar os seus filhos, irmão, e você entrega os seus filhos aos psicólogos para educarem os seus filhos. E você não faz como um texto lá que nós acabamos de ler de Provérbios 3. Filho meu, ouve a oração. Filho meu, atenta à oração. Eu não entrego os meus filhos à palavra. Eu não ensino, eu não instruo os meus filhos na verdade. E consequentemente eu não oro. Porque se eu orar para que Deus abençoe aquilo que Ele não mandou eu fazer, eu estou tentando a Deus. Eu instruo os meus filhos segundo a palavra, segundo a verdade, segundo o Evangelho. Mas se eu ensino e não oro, eu confio mais na minha habilidade de ensinar do que no poder do Espírito de falar o coração do meu filho. Não é a minha capacidade de comunicar que vai fazer você glorificar Deus em Cristo, é o poder do Espírito que fará isso. Eu não posso pregar sem orar, eu não posso ler a Bíblia sem orar, eu não posso ensinar sem orar, eu não posso instruir a minha casa sem orar. Você não pode viver sem orar. Judá aqui nos instrui nisso, a bênção que é dada a ele. E nesse caso aqui, irmãos, é como um tipo de Cristo. Davi, por exemplo, Deus ouvia a oração de Davi. Lembra de Cristo quando estava ali, lá em João, no capítulo 11, quando estavam para ser tirada a pedra em que Lázaro ia ser ressuscitado. E ele ora dizendo: Pai, ouve a minha oração, eu sei que Tu me ouves, porque tudo que eu Te peço o Senhor faz. Por quê? Porque tudo o que eu peço é a Tua glória, é fazer aquilo que o Senhor determinou. Ele disse no mesmo Evangelho de João, no capítulo 4, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Se possível, aparta de mim esse cálice, contudo seja feita a Tua vontade. Esse é o meu objetivo, é a Tua vontade, a Tua glória. Por isso o Senhor sempre ouve a minha oração. Porque o que eu peço, Senhor, é a Tua glória. E se eles vão marchar como Judá para enfrentar os inimigos, e vão voltar de lá, porque Deus estará com eles, eles vão lutar com as mãos, mas eles vão confiar em Deus. Você vai fazer o que tem de ser feito, e você vai pedir a Deus. Você vai clamar a Deus. Podemos descrever o Deus que se fez homem entrando no mundo, como o leão da tribo de Judá que veio para a guerra. E vindo para a guerra, ele enfrenta no primeiro momento após o seu batismo, com o Espírito, lá em Mateus 3, ele vai enfrentar o primeiro inimigo, Satanás, no capítulo 4 de Mateus. E como é que ele se prepara? 40 dias e 40 noites jejuando, orando. E ele parte para enfrentar o inimigo. E ele vence o inimigo. Quando ele está pronto para morrer, ali no Getsêmani, o texto conta que ele orava, chegava a derramar gotas de sangue. E na luta e na oração dele era: eu não quero fazer a minha vontade, mas a Tua vontade. Ele veio para a guerra, dependendo do Pai, confiando no Pai,
para que eu e você pudesse confiar nele. Ele foi o primeiro a confiar no Pai. Ele confiou toda a sua vida ao Pai. E no final ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele confiou no Pai todas as coisas. E por isso ao Pai ele rogava. Ele veio enfrentar todos os inimigos e todos eles foram destruídos. A tribo de Judá diz para que possamos voltar. E ele volta para a glória. Você sabe como é a descrição do retorno de Cristo para a glória, irmão? Depois que ele vence a morte, que ele ressuscita dentre os mortos. O Salmo 24 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Está voltando o leão da tribo de Judá, tendo destruído todos os seus inimigos, lança-os diante do Pai, diante da glória do Deus eterno. Todos eles foram destruídos. Eu fui e voltei e salvei aqueles que tu me deste. Nenhum se perdeu, nenhum se perdeu. Essa é a razão da nossa oração. É por isso que nós temos a promessa de que nós devemos fazer o que deve ser feito e confiar em Deus. Como o salmista no Salmo 37 vai dizer: confia no Senhor e faz o bem. Confia nele e faz o bem. Se eu não fizer o que deve ser feito, nunca eu posso dizer que confio nele. E se eu confio nele, eu faço o que é para ser feito. Os meios que ele me deu estão revelados. E a confiança que eu tenho nele é a vitória de Cristo, aquele que confiou no Pai e não lhe faltou nada. Ora, interessante notar que Paulo era um exemplo, dizendo: eu quero dar um exemplo para vocês de como viver. Cristo, além de fazer a obra da redenção, nos mostrou o caminho como fazer. Eu confiei no Pai e não fui enganado, não fui envergonhado. Vocês podem confiar nele. Vocês podem confiar nele. Vocês podem sair para a batalha, fazendo o que deve ser feito e confiando nele tão somente. O que espera da igreja está posto nessa tribo de Judá, irmãos. Está posto nessa tribo de Judá. Os inimigos serão destruídos. E que eles seriam trazidos de volta. Estariam reunidos novamente. Mais uma vez. Estariam ali reunidos. E o fundamento da nossa oração e do nosso trabalho está na verdade revelada de Deus e no padrão do nosso Senhor e na nossa total dependência dele. Nós vamos para a guerra, nós voltaremos, porque confiamos no Senhor, porque o Senhor está no nosso meio, está presente no nosso meio. Você pode ter certeza, irmãos, até mesmo quando chegar o fim, quando a morte chegar, aqueles que estão em Cristo poderão dizer: agora eu vou para casa, porque o leão da tribo de Judá morreu e venceu a morte, está sentado à direita do Pai. Essa é a nossa plena e total convicção. Plena e total convicção. Sabe que uma das maiores fraquezas da nossa vida como crentes é unir as duas coisas que Deus unificou para sempre. O que Deus uniu não separe o homem. É muito fácil nós falarmos que confiamos em Deus e não fazermos aquilo que Ele manda. É muito fácil fazermos e não vivermos uma vida de oração,
como que confiando na nossa própria força e sabedoria. É só você perceber o quanto você ora, quanto tempo você gasta diante de Deus, quanto tempo você depende dEle, para você ver o quanto que você confia na tua própria sabedoria. Você confia mais na tua própria estratégia do que no próprio Deus. Você confia muito mais na tua própria força do que no teu próprio Deus. E é por isso que oramos tão pouco. É por isso que fraquejamos tanto na vida. É por isso que somos tanto decepcionados e frustrados na nossa caminhada. Porque quando fazemos o que é para ser feito, a nossa frustração ou a nossa alegria não repousa no resultado, mas repousa em ter feito aquilo que Deus me mandou fazer. Eu não sei o que Ele fará com a criação dos meus filhos, mas eu sei que se eu me dedicar a Ele, se eu pregar a palavra, se eu ensinar, se eu orar, se eu buscar, eu posso confiar na misericórdia dEle. Eu posso ter alegria no Senhor, sabendo que Ele é quem cuida de mim e cuida dos meus, como a Escritura muito bem nos ensina. Muito bem nos ensina. E por último, irmãos, esse foi o lema da reforma. Orare et labutare. É o lema de Judá. Ele ora a Deus e vai fazer com as mãos. Nós vimos o que Deus fez na reforma. Com poder, com a fiel pregação da palavra e que total dependência de Deus. Como Ele destronou o império, como Ele derrubou impérios com a pregação fiel das Sagradas Escrituras. Eu tive privilégio de conhecer Wittenberg e conhecer a casa de Lutero. Eu me impressionei com o tamanho da cidade. Uma vila, pequena cidade. Uma pequena cidade. Na Alemanha. Passado algum tempo, encontrei o pastor Kenneth Wyss, que nós estávamos conversando, e ele tinha ido para lá um mês depois de mim. E aí conversamos sobre a nossa impressão sobre a cidade de Wittenberg. E é uma coisa comum que nós tivemos que me impressionou, foi como daquela cidadezinha saiu uma mensagem que derrubou o Império Romano, que derrubou o catolicismo romano. Entenda o Império Romano aqui, o Império do Catolicismo Romano, que destruiu o reino daquela cidadezinha ali. Perguntado a Lutero o que ele fez, ele diz: enquanto eu tomava aqui a minha cerveja, diz ele, e pregava a palavra, Deus e o Espírito de Deus fez toda a obra. Deus fez toda a obra. Enquanto nós pregávamos, Deus fez toda a obra. Nós não podemos duvidar disso. Do poder de fazer aquilo que Deus me mandou fazer, confiando no poder dEle de transformar a nossa vida, a nossa casa
e a nossa sociedade. Deus está presente conosco. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Curvemos nossa cabeça por algum instante. Nós te bendizemos, ó Deus, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua voz nessa manhã e sermos desafiados a vivermos uma vida santa que glorifica o Teu nome. Sabendo, Senhor, que o Senhor preservará a nossa vida até o fim, viveremos eternamente contigo, e que o Senhor está presente conosco, e o Senhor nos ensina a fazer o que precisa ser feito, confiando plenamente no poder do Senhor. O Senhor é poderoso para fazer até muito mais do que pensamos ou imaginamos. Derrama a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.